Fala pessoal, tudo beleza com vocês? Hoje nós vamos construir um gráfico de uma função do primeiro grau aqui no Excel. Nós temos aqui os dados de x e y, os dados de x e os seus correspondentes y. Nós vamos selecionar aqui e nós vamos inserir gráficos recomendados. E o primeiro gráfico aqui, pessoal, é de dispersão com linhas retas e marcadores. Você vai selecionar esse, já é o primeiro aqui que aparece para a gente. E nós temos aqui essa reta, que representa uma função de primeiro grau. Nós vamos aumentar um pouquinho aqui para ficar melhor a nossa visualização. E aqui, pessoal, nós temos em x e y esses espaçamentos. O espaçamento aqui no eixo das ordenadas, que é o eixo y, o espaçamento está de 5 em 5. E o espaçamento do eixo das abscissas está de 2 em 2. Isso aqui vai depender muito da sua necessidade, vai depender muito da necessidade de cada um. Eu vou deixar o espaçamento do eixo y como está, eu vou mudar apenas o do eixo das abscissas do x, que eu quero que fique de 1 em 1. Eu não quero que fique de 2 em 2. Para mim aqui vai ser melhor que fique de 1 em 1, porque eu coloquei o x aqui de 1 em 1, né? A distância de 1 em 1, né? Menos 5, menos 4, menos 3, menos 2. Então, aqui você vai em opções de eixo, né? Formatar eixo, opções de eixo. Aqui o mínimo e máximo, pessoal, é em relação ao gráfico, até onde o gráfico vai de cada lado. Aqui ele vai até o 6 e aqui vai até o menos 6. Aqui você vai mudando também de acordo com a sua necessidade. Eu vou aqui em principal e vou mudar aqui para 1, né? Para ficar o espaçamento de x de 1 em 1. Você pode fazer isso para y também, a mesma coisa. Você clica duas vezes aqui no eixo das ordenadas e coloca aí o espaçamento do jeito que você quiser. Você pode vir aqui também em estilo, vai ter diferentes tipos de configurações aqui desse gráfico. Vai depender muito também da sua necessidade. O meu eu vou deixar nesse padrão aqui mesmo, que está tranquilo. Então, pessoal, aqui nós temos uma função do primeiro grau, mas nós precisamos identificar essa função, né? A função do primeiro grau é sempre nessa forma ax mais b. E nós vamos calcular aqui, nós temos o coeficiente angular e o coeficiente linear. Vamos calcular primeiro o coeficiente linear, que é o b. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos olhar para o gráfico e perceber que esse gráfico toca no eixo das ordenadas, né? No eixo x. Ele toca aqui no ponto 5, ou seja, quando o x é 0, o y é 5. Então, se nós substituirmos o x igual a 0 aqui, vai ficar a vezes 0 vai dar 0. Então, eu vou ter que o y é 5 e vai ficar igual a b, né? Então, o coeficiente linear aqui é 5 igual a... é 5, o nosso coeficiente linear. E é uma informação que a gente pode extrair do gráfico, né? É só olhar o gráfico aqui e perceber onde o gráfico está tocando no eixo y. E você vai ver aqui que o 5 é o coeficiente linear. Você já mata logo de cara aqui. Agora, pessoal, vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui, como nós já sabemos quem é b, nós vamos colocar f de x igual a ax mais 5. Nós sabemos aqui que o coeficiente linear é 5. Então, para achar o coeficiente angular aqui agora, pessoal, nós podemos pegar qualquer par ordenado desses aqui. Por exemplo, vou pegar o x igual a 2 e o y igual a 9. Poderia ser qualquer outro. Então, como é que fica aqui? Vai ficar 2, vai ficar x igual a 2 e y igual a 9. 2a mais 5. Pessoal, aqui a gente pode, quando nós jogamos o 5 para lá, fica 9 menos 5, 4. 4, na verdade aqui é 2a. 4, vai ficar 4 igual a 2a. 4 dividido por 2 vai dar a igual a 2. O nosso coeficiente angular é igual a 2. Então, a forma dessa nossa questão aqui, desse nosso gráfico, é f de x igual a 2x mais 5. Essa função aqui é o que está representado nesse gráfico aqui, a representação gráfica dessa função aqui, 2x mais 5. Uma outra coisa muito importante no estudo da função do primeiro grau é o cálculo da raiz dessa função. E como é que a gente chega nessa raiz dessa função? A raiz da função, pessoal, é quando o gráfico toca no eixo
das abscissas, né, no eixo x, o y é zero. Então nós precisamos saber para quando o y é igual a zero, qual é o nosso x, né? Nós temos aqui 2x mais 5. Pessoal, jogando o 5 para o outro lado da equação, vai ficar menos 5, né? Menos 5 igual a 2x. E o x vai ser igual a menos 5 sobre 2. Então vai ficar aqui menos 5 sobre 2. É a raiz dessa função, né? O valor de x para quando y é zero. Então nós calculamos o coeficiente angular, coeficiente linear, calculamos também a raiz da função. Aí calculamos o coeficiente angular aqui pela fórmula, por essa formulazinha aqui, normal, pelos pares ordenados. Mas nós também podemos calcular o coeficiente angular, pessoal, através da tangente de um ângulo. Como é que seria isso? Nós vamos extrair aqui desse gráfico um triângulo retângulo. Eu vou pegar os pontos de x aqui de 0 a 5, né, que vai ficar daqui até aqui, de 0 a 5. E pelo eixo y eu vou pegar de 5 a 15. Então eu vou fazer aqui, esse é um lado do triângulo, esse aqui, o outro lado do triângulo. Se você reparar aqui, nesse formato, nós vamos ter um triângulo retângulo. O ângulo vai estar aqui, né? Então a tangente desse ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então o cateto oposto, né, que é esse lado aqui que vai de 5 a 15, isso aqui vale 10. E o cateto adjacente ao ângulo, pessoal, é esse lado aqui, que vai de 0 a 5. Nós temos uma distância de 5. Então, a nossa resposta aqui, 10 dividido por 5, vai dar 2. No caso aqui, eu vou só colocar, só para vocês verem aqui, tangente de θ é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Cateto oposto é 10, cateto adjacente 5. Então, o coeficiente angular é igual a tangente de θ, que é igual a 2. O mesmo cálculo que nós fizemos aqui, onde nós encontramos esse A igual a 2 na fórmula. Você extrai um triângulo retângulo aqui desse gráfico, é bem tranquilo. Esse lado aqui vai de 5 a 15, que dá 10. E de 0 a 5 aqui no eixo das abscissas, que dá 5, né? O total, a distância entre esses dois pontos vai dar 5. Então você faz aqui, o cateto oposto a esse ângulo é 10, aqui vai dar 5. Você divide, vai achar a mesma coisa, o mesmo coeficiente angular que nós achamos aqui fazendo o cálculo, tá, pessoal? Essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado desse tipo de aula e até as próximas novidades aqui no canal. Forte abraço!